Aí, ó. E aí, Yuri? E aí, cara, tudo certo? Tudo bem? Boa noite, mano. Prazer em conhecê-lo. Obrigado pelo vídeo. Não postei ainda porque eu preciso de uma liberação da faculdade, mas eu vou postar e ficou muito bacana. Não sei se a Gabi mandou para você aí. Tem um vídeo bacana aí que a gente introduziu aí, ficou legal. Não vi o vídeo não, mas garanto que deve ter ficado muito, muito massa mesmo. Bacana. Cara, a gente queria saber de você, cara. Você falou no vídeo que já passou por todas as fases do câncer, que lutou mesmo de verdade pela sua vida, e a gente queria saber um pouco dessa sua trajetória. Sim. Bom, eu sou um cara novo, né? Tenho 34 anos, então eu estou também me defendendo aí os personal trainer que você estava comentando aí anteriormente aí do caso aí. Sou personal há mais de 15 anos e não acontece isso. E claro que acontece como aconteceu, mas não é algo rotineiro dos personal. Depois a Rafa aí vai falar também que ela também trabalha na área. Show. E vai poder defender também. Não, mas pelo menos aqui no bairro onde a gente trabalha, tem um cara exercitando o pescoço no stiff e o personal tá ajudando a moça na esteira. Então. Não. Isso aqui acontece muito. Não, mas não é só isso. Isso realmente como toda profissão, né? Tem profissionais bons e ruins. Isso não tem como negar. Bom, mas falando um pouco da minha história, então, além era personal trainer, fui atleta aí da seleção brasileira há alguns anos também, fui professor universitário. Então, eu ainda estava quando eu descobri, quando eu comecei a me sentir meio mal, eu até estava me preparando para um campeonato e comecei a sentir alguns desconfortos e as minhas ínguas um pouco inchadas, né? Então, a região do pescoço, a região inguinal, a região femoral ali, que eles chamam de linfonodos, né? Estavam inchados e doentes. Achei que era uma coisa normal, uma virosezinha, algo mais, nada grave, né? E deixei. Posteriormente, comecei a me sentir meio estufado, parecia ser estômago, fígado, algo do gênero. E, resumindo, busquei médico, busquei no PA aqui, fui para um atendimento e, na verdade, de primeira mão não tinha nada. Fiz exame de sangue, estava tudo certo. Questão de... Depois, no dia seguinte, estava pior ainda, busquei médico novamente, aí percebi que eu estava com a minha vesícula inchada, né? E resolvemos tirar a vesícula. Então, juntamente com os médicos, aí, quando o médico fez a cirurgia de retirada da vesícula, ele me disse, olha, Yuri, a tua vesícula estava meio estranha, ela estava com bastante líquido inflamatório dentro, porém não tinha cálculo nenhum, não tinha pedra nenhuma na vesícula, né? Então, eu retirei a vesícula e daí sim pra frente eu comecei a passar muito mal de verdade. Comecei a ficar fraco, comecei a ficar com hematomas roxos na região do abdômen e de arrasto. Nisso eu tinha marcado uma consulta com uma infectologista. Essa infectologista na semana seguinte pediu um monte de exames com urgência, até já como ela suspeitamos de início como uma toxoplasmose, né, que é a doença do gato. E, na verdade, aí quando a gente fez os exames com urgência, ela me chamou no consultório já no dia seguinte, que já tinha alguns resultados prontos, pediu se eu estava sozinho até aquele dia pediu lá, tu tá sozinho aí? Quando ela fez essa pergunta, tu tá sozinho aí, eu já disse, vixe, vem pedrada, né? E aí ela me chamou para dentro do consultório e disse, olha, Yuri, conversei com 2 médicos, esses médicos chegaram na mesma conclusão que tu tá com leucemia. Assimilei a notícia melhor do que eu esperava, até então, né? Ela disse, pega uma mala, chama um familiar teu, manda fazer uma malinha também, vai pro hospital que o médico vai estar lá te esperando e vai conversar contigo. Cheguei no hospital, aí o médico veio conversar comigo, ele disse, já deve ter te assustado, é uma leucemia, não sei o que, disseram, mas a curva dos teus exames demonstra um tipo de leucemia chamada de leucemia crônica. Uma leucemia tranquilinha, tu vai tomar um comprimidinho o resto da vida, tá tudo certo. Porém, ele disse, vamos fazer mais exames para ter certeza, né? Quando ele refez os exames e disse, a curva mudou, ele diz, o que você tem pode ser uma leucemia crônica, como pode ser uma leucemia, um linfoma, ou pode ser uma leucemia aguda. Então ele precisava de nome e sobrenome só para ter certeza, como ele disse, né? Então, repetiu os exames e aí ele disse, chegou uma notícia já não tão boa, então, que era uma leucemia linfoblástica aguda de células T. O que mais ou menos quer dizer isso? É uma leucemia grave, onde ataca a medula óssea, né, onde a medula óssea produz células imaturas, né, e no meu caso específico ela atinge umas células que são responsáveis pelo sistema defensivo viral, que são as células T. Essa leucemia, ela costuma atacar mais crianças, né, de 2 a 5 anos, ela é mais comum em crianças, em adulto ela é mais rara, e de células T é mais rara ainda, normalmente ela é mais comum de células B.
Então, em uma semana, estava no hospital, não tinha nada. Fiz exame de sangue, estava tudo certo. Na semana seguinte, o exame já demonstrou, então, ela é uma leucemia, ela é uma, como diz, aguda, então ela é agressiva, ela vem de uma hora para outra, e eu descobri ela bem no início. Então, ali quando ela estava já se manifestando, eu consegui descobrir essa doença, o que me ajudou bastante, porque então aí eu comecei o tratamento, né? O tratamento ele eram por ciclos, né? O primeiro ciclo é o ciclo de remissão ou de indução, que eles chamam, né? São 30 dias internado, quase de quimioterapias fortes, então era quimioterapia todo dia, não, mas era a cada 5, 6 dias, eram umas 3, 4 quimioterapias diferentes, e remédio, e corticoide, e tudo. A partir do 15º dia, mais ou menos, o cabelo cai, começa a cair, os pelos do corpo começam a cair, a unha começa a enfraquecer, a pele, tu troca toda a pele, parece uma cobra, praticamente a pele vira nada de novo. Eu, por causa da musculação, era cheio de calo nas mãos e tudo, sumiu tudo. Então, o primeiro ciclo então era isso, foi dose muito forte, senti meu físico muito debilitado, me debilitou fisicamente muito, muito fraco. Eu tomava banho, parecia que corria uma maratona, saía assim, mas muito ofegante de um banho, saía pedindo para minha esposa, abre a porta, eu preciso respirar, parecia que eu estava tendo um infarto dentro do banheiro. Mas aí depois então eu ficava 30 dias no hospital, aí eu repeti o exame de medula, né, depois dessa primeira internação, então se mostrou a doença em remissão, né. Aí eu parti para a próxima etapa, que são 3 outros ciclos de internações chamados de consolidação. Esses são mais 3 internações de média de 30 dias, também, então eu ficava 30 dias no hospital, 20, 30 dias em casa, 30 no hospital, 20, 30 em casa, 20 no hospital. Por quê? Qual que é a diferença de uma leucemia para um outro tipo de câncer, né? Mais ou menos assim, é que devido a ser no sangue, as doses de quimioterapia elas são muito altas. Então, elas têm que basicamente matar todas as células do corpo. Elas não escolhem qual. Mata todas. Então, células de defesa, glóbulos vermelhos. Então, a gente acaba ficando muito debilitados e a gente tem que ficar em isolamento. Qualquer poeira que chegar a pegar é um risco de infecção. E o que complica muito o tratamento da maioria das pessoas é as infecções. Então, tem que se cuidar muito dentro do hospital, até nesse período também, até com comida. Quando eu vinha para casa, tinha que se cuidar, não podia comer salada de qualquer jeito, tinha que ser bem lavada, higienizada, preferência cozida, carne crua nem pensar. Então, coisas desse gênero. E aí, depois que eu passei, então, essas 4 internações, basicamente, aí 120 dias no hospital, foram um período aí de 8 meses, então eu refiz o exame de medula para ver se eu ia precisar ou não do transplante de medula, né? Eu, graças a Deus, o meu irmão, tem um único irmão, e desde a primeira internação a gente já tinha feito todos os testes, né, para saber de compatibilidade, a ficar pronto caso precisasse para o transplante. E aí ele deu 100% de compatibilidade se eu precisasse fazer o transplante, então o médico disse que aí já foi uma loteria, né? Porque acontece de muitas famílias terem 10, 12 irmãos e não acharem um compatível. Então ele deu 100%, então se eu precisasse ele já tinha um doador. E aí eu tive uma remissão total da doença ali, fiz o exame da medula e deu uma remissão total, não acharam mais nenhuma célula cancerígena na minha medula. Então, não precisei fazer o transplante e passei para a próxima etapa, que é o que eu estou agora. Então, desde novembro do ano passado, estou num ciclo chamado de manutenção. Esse ciclo de manutenção, eu continuo com quimioterapias uma vez ao mês, com uma dose bem mais baixa, então eu vou só no hospital, faço a quimioterapia e retorno para casa. E tomo em média de 330 cápsulas de comprimido por mês. Então, são imunossupressores, corticoide, antiviral, um meprazol, porque o estômago não é de ferro, né? Também precisa dar uma reforçada no estômago. E mais uma quimioterapia via oral chamada purinetol também, que eu tomo todas as noites também. Então, cara, se eu disser assim, processo é fácil, cara, não é. Não, se eu disser que estou mentindo. Então, não tem como ser um processo fácil, porque é muito agressivo para o corpo e para a mente também. Cabeça, cara, não adianta. Quando o corpo não está bem, a cabeça, ela tenta te pegar peças de todo jeito. O que me ajudou muito, cara, como atleta, o esporte me auxiliou muito nessa fase, porque, cara, querendo ou não, como atleta a gente sofria muito questão de treinamento, perda de peso, como eu era lutador, então perda de peso, tudo isso, treinar cansado, treinar com dor, então acabou moldando um pouco a minha mente, a minha cabeça, ali, me fortalecendo para isso. Então, às vezes tá meio ruim ali, mas tu ter a cabeça no lugar, saber se manter firme. E desde que o
desde que eu perguntei pro médico, ele disse, doutor, disse, tem tratamento dessa doença? Quando ele me disse que tinha, eu encarei de frente, ele não tive dúvida, eu queria provar para mim mesmo que eu ia vencer mais essa, e tô aí para contar a história. Que história bonita, mano. Parabéns. Você é referência, acho que assim, a forma com que você fala, a tranquilidade que por mais que você falou que a mente de prega peça, assim, você se manter bem, né? Não se deixar abater, eu acho que deve ser a coisa mais difícil você driblar a sua própria mente, né? Sim, em prol de sobreviver, né? O que me ajudou muito, cara, vou ser bem sincero assim, a minha mente, lógico, além do que eu já passei, cara, eu li livros, cara, me auxiliou, eu tentei fugir da internet para coisas como Google, coisa assim, pesquisas que não, que só, em vez de te ajudar, acabam só te piorando, né? Sim, com certeza. Então eu acabei lendo livros que justamente me ajudavam o primeiro livro que eu vi era A Biologia da Crença, um professor um professor universitário da Califórnia, nos Estados Unidos, que o professor dele até foi o precursor de clonagem de células-tronco, e ele mostrava justamente isso, o poder da mente sobre a manutenção do nosso corpo, né? O poder que a mente tem de comandar nossas células, nosso corpo, nosso DNA e tudo. Então, isso acabou me dando deixando a minha cabeça mais forte ainda, né? E outra, cara, como não tem como eu dizer assim, cara, só a questão espiritual, a questão espiritual não tem como não fazer parte disso. Ou tu se apega em alguma cara, ou tu se apega em alguma coisa, ou tu não sozinho tu não vai. Sozinho tu não consegue. Então aí, cara, graças a Deus também tive ajudas tanto espirituais, cara, assim, de todos os lados, tá? Tô dizendo assim, hoje eu sou católico, praticante, então, mas recebi ajuda ali no início, cara, desde centro de Umbanda, espírita, até Reiki, até igrejas protestantes, evangélicos, católicos, então, no começo eu recebi muita energia de muita gente, de muito lugar, que também me ajudou muito, né? Então, a parte espiritual, ela tem que vir junto mesmo. Então, nessas horas a gente vê o quanto é importante, assim. Com certeza. Eu imagino, porque a parte espiritual é praticamente uns 80% me falaram, né? Sim. Tem isso, eu disse assim, vamos partir a parte da ciência em relação a isso, tem estudos que mostram que a questão até das pessoas que são mais acabam fazendo orações e tudo, tem uma melhora significativa, né? Muito além das demais. E tem um estudo que mostrou até pessoas em coma, né? Pegaram pessoas em coma, na qual sem elas saberem, né? E as pessoas não sabiam, logicamente, que tinha um grupo de pessoas orando para elas, e esse grupo de pessoas que estavam orando por elas teve uma melhora muito maior, muito mais significativa do que as pessoas que ninguém estava orando por elas. Então tem muito mistério aí que não dá pra gente saber, né? Tá além da ciência, então não tem como saber, mas é literalmente isso, espiritualmente é muito bom. Faz muito... Você falou que é atleta, né, cara? Tipo, eu tenho uma pergunta pra te fazer. Mano, mas igual foto que você é, tipo, tem cadastro, cara. E eu queria saber se essa doença afetou muito o seu corpo, seu físico, se isso no começo te derrubou, te deu mais força pra você não desanimar. Cara, assim, isso me ajudou, tá? Física, assim, o meu próprio médico disse que eu só tive a resposta que eu tive por uma questão de eu ser jovem, saudável, né, de eu ter descoberto a doença cedo e ter toda essa positividade que eu sempre tive. Mas, sim, o meu físico me ajudou muito, cara. O físico que eu tinha me auxiliou muito para isso, porque, cara, massa muscular é vida. Quem não treina, treina. Massa muscular é vida. E agora, cara, assim, como eu disse, a minha primeira internação me deixou muito debilitado, assim, a ponto de eu não conseguir ir para um supermercado, ficar em pé caminhando, né. Então, claro, me afetou muito, porque eu perdi para te ter ideia mais ou menos, eu fiz avaliações físicas nesse meio período para mim saber como eu estava, né, como o meu corpo estava reagindo. Eu entrei no hospital com 6% de gordura corporal. Eu saí do hospital com 23%. Então eu tive um aumento de percentual de gordura muito grande, né, e a minha força, cara, foi lá pro fim do mundo, porque eu não tinha mais força para nada, assim, não tinha força. Como eu passei muito tempo sentado e deitado, musculatura ali, principalmente de glúteo, perna, lombar, então acabou indo pro saco e hoje eu tô recuperando. Hoje eu venho em processo lá, então desde outubro do ano passado eu venho num processo de recuperação. Hoje já recuperei mais de 10 quilos de massa muscular que eu tinha perdido. Logicamente que muita
a musculatura que eu perdi foi até funcional, né? Até uma musculatura simples de caminhar, de se levantar, coisa assim, então isso já recuperei, e agora tô recuperando bastante a força aí também na musculação em membros já como eu estava antes, né? Mas assim, não tenho pressa, não tenho nem vontade de chegar como eu estava antes, que já era um extremo, que a gente acaba mudando a nossa cabeça, né? Acaba priorizando coisas que... Não acaba mais priorizando coisas como estética, digamos assim, né? A gente prioriza a saúde, o que é importante para a saúde, o resto, quem não quer nem mais saber. Não quer mais nem Quer ver a vida de outra forma, né? muito, cara. Coisa assim, começa a dar valores para coisas que a gente até dava antes, mas dava, mas daquele jeito, né? Ah, se der eu faço, se der eu vou. Hoje em dia não, cara, eu me privava muito até de sair com amigos, cara, de ir pra comer coisa fora, vamos embora comer um hambúrguer, vamos comer no restaurante, eu me privava muito, porque eu tinha uma alimentação muito regrada. Então eu acabava... Às vezes são momentos, né? Às vezes são momentos que a estética ela te priva, né? Fala, eu nem vou lá pra não sentir o cheiro e não sair da dieta. Às vezes eu ia pra janta com os amigos e levava marmita, cara, de casa. É assim mesmo. Ô, Yuri, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu tenho duas perguntas para te fazer. O Felipe acho que ele tem mais que perguntas para fazer também. Tem uma última. Tá. A minha pergunta é assim, cara, o que você aprendeu que você deixou de legado nesse processo? E o que mudou para você e das pessoas que estão ao seu redor? Assim? O que você acha que mudou na cabeça delas, na vida delas? E o que mudou em você que você acredita que vai deixar um legado assim, para as outras pessoas que olharem, lembrarem do seu nome e falar, porra... Porque de certa forma aconteceu com você, né? Mas como você falou, seu irmão foi um doador, sua mãe, sua esposa. Acho que dá um baque, acho que em todo mundo, né? Sim, cara, é que nem diz, né? O fator ambiente ali ao nosso redor não tem como não ser afetado, né? Eu posso dizer assim, cara, como eu disse, né? Eu tenho outros valores hoje, basicamente, de vida. Eu acho que a gente aprende que a vida ela é muito mais que correr atrás de nossos bens materiais, né? Muito mais que outras coisas, muito mais que o físico, que outras, a gente tem os valores muito mais importantes. Cara, eu tive no início ali, eu me surpreendi com o tamanho da proporção como de que se tornou assim, né? Depois que eu tive a doença e botei isso para as pessoas, eu não sabia cara, que eu não imaginava a quantidade de carinho que eu ia receber de inúmeras pessoas assim, não imaginava. Então, cara, hoje eu digo assim, o que me mudou, cara, muito é valorizar, cara, valorizar a família, principalmente, a família, valorizar a minha esposa que tá do meu lado, que não dormiu uma noite fora do hospital, dormiu no hospital todas as noites comigo, cara, não saía, ela vinha para casa só no sábado ela vinha para lavar a roupa, trocar as roupas da mala dela e voltava comigo no hospital no mesmo dia. E, cara, minha família, minha mãe passava as tardes comigo, minha sogra passava as tardes comigo. Então eu acho que o valor da família, cara, o valor dos amigos não tem preço, cara, não tem o que troque, não tem nada. Então, que é ali no momento, é nesses momentos que tu vê e tu sabe quem tá do teu lado realmente, que tem pessoas que tu diz, mas isso aí vai, cara, não mandava uma mensagem. Tudo bem, mas eu até entendo que tinha pessoas que tinham até receio de mandar mensagem, porque não queriam atrapalhar, não queriam, mas, cara, eu acho que é isso, cara, o valor da família, o valor da fé, o valor da oração, o valor da nossa mente, valores, cara, valores, os valores eles são importantes e têm que ser postos ao que realmente importa. Não as coisas fúteis da vida. Tem busca de riqueza, né? E a riqueza sempre teve tão palpável, né? A gente Exato. Exato. Eu trabalhava muito, cara. Eu trabalhava das 6 da manhã às 10 da noite. Cara, o pessoal dizia que eu tinha um quarto na academia lá que era meu, porque eles chegavam lá, eu tava lá. Eles saíam de lá, eu tava ainda lá. Então, hoje em dia não me pega mais. Hoje em dia não faço mais essa loucura. Hoje em dia eu quero aproveitar meus amigos, quero aproveitar minha família, quero aproveitar minha esposa, estou trabalhando, lógico, já voltei a trabalhar, mas nem chegar perto do que era antes. Eu disse, quero valorizar as pessoas que estão aqui, quero valorizar essa vida, aprendi a valorizar essa vida que Deus me deu e essa nova chance que Ele me deu também. Então... Ô Yuri, eu quero só deixar claro, assim, que o pouco que você contou da sua história, é um pouco, né, um pouco de tempo que a gente disponibiliza aqui, tem mais gente para entrar também e poder falar um pouco. Eu quero que você deixe uma mensagem para quem está vendo, para quem vai assistir, para quem está passando por esse processo, um pouco do seu aprendizado, deixar uma mensagem. Motivacional mesmo para a pessoa se apegar a ela e não desistir. Então, né,
eu acho que tem a Gabizinha aí depois e a Rafa que vão falar, são duas meninas também que eu venho acompanhando. A Rafa foi uma também quando eu tava. A Rafa foi minha aluna na faculdade, cara, e até ela, junto com outros alunos, me mandaram presente no hospital quando descobriram meu diagnóstico, foi sensacional. Então, a Gabi também acompanhei todo o trajeto dela aí. Então, assim, como eu sempre disse para elas e falo para as pessoas que estão passando, cara, são momentos, né? Momentos de provações, eu acho que a vida nos dá, né? Que nem eu sempre digo, Deus nos dá a cruz, o peso da cruz é aquele que tem força a carregar. Então eu acho que daqui a gente pode tirar muito aprendizado e a força tem que lembrar, a força não está só no nosso corpo, a força está na nossa mente. Então a esperança e a vontade de viver ela tem que ser maior que qualquer coisa. Tem que ser maior que qualquer coisa. Se apega no que precisar, na família, se apega nos filhos, se apega na esposa, no marido, se apega em Deus principalmente, foca na sua espiritualidade, na sua fé, e que a tendência de dar certo é muito maior do que a de dar errado. A gente pensa muitas vezes que, quero mais que me leve, quero mais que essa dor passe, mas a dor passa, como diz, a dor passa, ela é passageira. E perto da quantidade de dias que nós temos para viver, esse período é só um relapso curto de tempo e aprendizado. Então a gente vai passar por dificuldades, vai passar por sofrimentos, mas a nossa vontade de viver o resto da vida, de poder depois transmitir essa nossa experiência para as outras pessoas, ela tem que ser muito maior, ela tem que vir com vontade e tem que abraçar a causa. E que nem diz, tem a cura, tem tudo, é só a gente fazer a nossa parte e ter um pouquinho de paciência. Cabelo cresce, barba cresce, como eu já disse, já estou aí cabeludo de novo, e tudo volta à sua rotina normal. Então é só um pouquinho mais de paciência aí que tudo se encaixa novamente nos eixos. Perfeito, Yuri. Perfeito. Obrigadão. Yuri, eu quero finalizar. Pode falar. Só mais uma aqui, antes de você finalizar. Talvez tenha coisas que você... Tem pessoa que chama de mantra, tem pessoa que chama de hábito, tem pessoa que chama de... Como é que eu posso dizer? Tipo, uma estratégia, uma técnica. O que você fazia? O que você, praticava na sua mente que você pode deixar para o pessoal? Talvez dá para elas se apegarem nisso e também possa ajudar elas no dia a dia aí. Cara, como eu falei, eu tentava ler. Cara, a leitura para mim foi uma coisa que me ajudou. A leitura e a oração, as duas coisas, tá? Então, o tempo que eu mais me pegava, eu tentava ficar sozinho. O ficar sozinho para mim era prejudicial. Eu não podia ficar sozinho. Que é aí que é o momento que a mente tenta te pegar peças. Então eu sempre buscava a companhia de alguém para me distrair, para não pensar besteira. E quando eu ficava um pouco sozinho, eu tentava ler. Eu lia coisas produtivas, logicamente, né? Lia coisas que me agregavam. E uma coisa que me ajudou muito como católico foi ler livro de santos para que eu pudesse ver como eles, muitas vezes sendo santos e passavam por muitas dificuldades e doenças, no que eles achavam que Deus proporcionava, por que Deus proporcionava para eles, que eram pessoas que oravam tanto, que eram tão santas e faziam tantas coisas, por que Deus proporcionava aquele tipo de sofrimento a eles? Então isso me ajudava a entender aquilo que eu estava passando também, porque muita gente tende a se culpar, ou achar a culpa, ou botar a culpa em alguém, e na verdade às vezes não, às vezes é, como diz meu médico, às vezes é só azar, às vezes é só azar mesmo, ou às vezes realmente é Deus querendo nos provar e nos botar, nos ensinar algo de alguma forma. Mas a minha dica para quem está ali com a mente naquele sentido de pregando peças é: se ocupem a cabeça com coisas boas. Ocupem a cabeça com coisas que sejam produtivas, ocupem a cabeça tentando aprender, se inspirem naqueles que passaram pelo mesmo motivo, que estão passando pelas mesmas dificuldades, que possam agregar alguma coisa, porque a empatia ela é muito boa. Eu sempre digo, eu quando comecei a descobrir minha doença, eu não tive com quem conversar, eu não conhecia nenhuma pessoa que tinha passado pelo processo, eu não conhecia ninguém e ficava meio perdido no caminho. Então depois eu pude passar isso para algumas pessoas que me procuravam, querendo saber como estavam começando o processo também, de alguma forma, e eu pude ajudar, fiquei muito feliz com isso. E eu sempre busquei conversar e fiquei muito feliz. Eu acho, então, que o conhecimento faz a gente ocupar a cabeça e a gente pode depois, com esse aprendizado,
poder passar esse conhecimento para as outras pessoas. Muito. Ó, a Gabi dizendo aí para mim. Eu vou deixar ver. Você vai deixar uma mensagem para ele? Não, não, mas é importante o que ele falou, a rede de apoio, você se conectar com pessoas que estão passando com as mesmas coisas que você no mesmo tempo, porque um dá apoio para a outra, né? E isso ele não teve e não foi, porque ele não teve, ele não está deixando de passar essa mensagem para quem está passando isso agora. Então, isso é o ato de servir, né? Eu vou deixar uma mensagem para você aqui, não vou deixar no final, porque no final ficaria meio... Seria estranho, você está aqui agora, cara. E eu vou te falar uma coisa muito bacana que você está fazendo. É isso que eu ia falar aqui agora. O Felipe falou que você está fazendo o ato de servir. Eu acho isso, tipo, vou falar da palavra aqui, foda demais, cara. Porque tem pessoas que às vezes estão pior, a mentalidade delas, o que está passando está muito pior. Porque justamente elas não têm aquela pessoa, às vezes a família é muito afastada. Você consegue explicar para essas pessoas mais ou menos o que elas podem, por onde podem começar. E isso é muito bacana. A gente viu sua foto aqui na hora que entrou, falei, meu Jesus amado, mano, esse cara deveria treinar, porque querendo ou não, seu comprometimento deveria ser lá no teto, tá ligado? E eu tenho certeza que hoje você só não dá porque você vê a vida de uma perspectiva diferente. E é isso que a gente quer passar. As pessoas não precisam passar por isso para ter uma perspectiva de vida diferente. Pode amar hoje, pode curtir hoje, pode amar hoje, né? E é mais ou menos isso. E muito, mano, obrigado por você estar aqui. Agradeço Participação, muito. você é fera, você é referência. É uma live hoje, cara, especial. Tem pessoas aí que eu não sei quem são. Depois a gente vai olhar aqui. Peço que vocês piquem, porque tem a história da Rafa, tem a história da Gabi, que vai ser também emocionante, como foi a do Yuri, né? De muito aprendizado. Vocês sigam no Instagram para vocês continuarem. Se caso cair, vocês possam assistir. O Felipe vai deixar Tá convidado, viu? Sempre quiser participar aqui. Geralmente a gente fala sobre vida, relacionamento, mas na maioria das vezes não é nada que se aproveite. Então, se você quiser tentar num boteco virtual e jogar a conversa fora, pode vir, tá super convidado. Até quando a gente fala de relacionamento, seria bacana de ter, cara, porque querendo ou não, porque referência máxima. Se a mulher passou com você, seria muito bacana a gente mostrar isso aqui na live pro pessoal. Porque querendo ou não, esse vídeo depois vai pro YouTube, o pessoal assiste. E tem pessoa que precisa, às vezes, ver o que é ter um relacionamento, né? Pô, você falou um negócio desse aqui. Cada dia mais que você olha para sua mulher, eu tenho certeza que você valoriza muito mais sua mulher cada dia você ama mais ela, pelo processo, né? E eu acho isso muito louco. Com certeza, com certeza. E, galera, valorizem quem tá do lado, valorizem. Que se essa pessoa, em momentos difíceis, não deixa você, não larga, é porque ela merece estar aí, merece todo o teu amor e toda a tua atenção. Não faça que nem Graciane Barbosa. Você quer deixar uma mensagem dessa? Pode deixar, né? Você está aqui só escutando. Personal profissional. Foi um belo exemplo. Pode liberar as mulheres para os persons, que não tem problema nenhum. Aí fica tranquilo. É exceção, né? Obrigado, cara. Show de bola. Valeu, agradeço o convite aí. Um abração, ficar escutando os gurias agora. Valeu.